Ferramentas. Quando a gente escuta essa palavra, o que que vem na sua cabeça? Ferramentas são formas que a gente tem para nos ajudar a realizar a tarefa de forma mais fácil, mais prática, mais rápida, né? E às vezes até tornar a questão possível, né? Imagina escrever uma carta sem caneta. E aí é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre ferramentas e estratégias. Ferramentas e estratégias para quê? Para a educação dos nossos filhos. Porque a gente também precisa aprender, a gente também precisa ter maneiras mais fáceis, mais rápidas, mais práticas de educar nossos filhos. Então, ferramentas e estratégias de disciplina positiva. A gente já sabe que a disciplina positiva é uma forma de educação dos filhos que vai visar aí uma educação respeitosa, vai visar uma educação que dá educação emocional para os nossos filhos, tá? E aí, para isso, a gente precisa, às vezes, aprender algumas ferramentas e estratégias. E é sobre isso que nós vamos conversar. Bom, algumas ferramentas da disciplina positiva. Pausa positiva, cantinho da calma, roda de escolha da raiva, acordos, distrair e redirecionar, quadro de rotina, reunião de família. Essas são só algumas, tá, gente? A disciplina positiva tem um baralho que traz 52 ferramentas e estratégias para a educação dos filhos, né? Entre outras coisas. Mas estou só falando assim, só para vocês verem o quanto é amplo e o quanto a gente precisa mesmo aprender. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Vamos lá. Eu fiz uma divisão aqui só para a gente poder ter uma ideia, tá? Essa divisão eu que criei, né? Mas só para a gente poder ter uma ideia da aplicação, né? São ferramentas de autorregulação. O que é autorregulação? A gente precisa, por exemplo, se eu estou diante de sentimentos de raiva, de medo, qualquer sentimento que toma a gente precisa voltar para o que a gente está, para o nosso eixo, né? Para a regulação que a gente fica, tá? Então, essas ferramentas são ferramentas para ajudar a gente a voltar ao nosso estado de calma, tá? A pausa positiva é uma delas. E aí, cada um tem uma forma e uma maneira de encontrar a sua volta. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode contar de 1 até 10, né? Aquela antigo, né? Lavar o rosto, né? E beber uma água. Se afastar, né? Essas duas são... Você está saindo de cena, então seu filho está ali descontrolado. Você está ficando nervoso, nervosa. Você está percebendo que você está perdendo o controle? Se afasta. Vai lá beber uma água, se retira, porque na hora que a gente se retira, a gente já começa a olhar diferente, poder olhar diferente para aquela situação, tá? Então, por isso que é importante se afastar às vezes, né? Para a gente poder dar uma, ó... Eu não escrevi, mas uma excelente forma de voltar à autorregulação é a respiração. Então, essa pausa positiva pode ser feita também com respiração. Respira profundamente 3 vezes, ou 4, ou 5, né? Para você voltar ao estado de calma. Uma coisa legal também de construir com as crianças é a garrafinha da calma. Quem é mais ou menos da minha idade aí, agora eu vou revelar a minha idade, quando eu era criança, tinha um brinquedo que vocês devem lembrar. Era cheio de areia com glitter. Na verdade, não era glitter na época, né? Mas tinha uns brilhos, era uma areia brilhante, e a gente virava e ficava observando. Aí virava do outro lado, né? E é mais ou menos isso que a gente constrói, tá? Você coloca água na garrafinha e põe glitter. E aí tem estrelinha, né? E aí, para essa criança ficar girando, isso também acalma, porque você foca ali e sai um pouco daqueles pensamentos agitados e conturbados, tá? Uma outra ferramenta muito interessante é o cantinho da calma. E esse cantinho da calma, eu vou contar um pouquinho como que a gente faz. Ele é um espaço físico que você reserva dentro da sua casa, né?
ele só deve ser usado quando a criança já tem condições de nomear, de conseguir colaborar na decoração desse canto, tá? Então, assim, para crianças muito pequenininhas, 2 anos, 3 anos, você pode até construir o cantinho, mas aí ela vai precisar de ajuda e de apoio para usar esse canto, ela não vai dar conta sozinha de se autorregular, né? Então, ela vai precisar da presença dos pais para irem junto com ela, para ficarem lá, tá? Então, mas a partir de uns 4, 5 anos, a criança já consegue utilizar isso sozinha, tá? Esse cantinho da calma, ele é bem diferente do cantinho do pensamento. Ele é um cantinho que ele serve como um refúgio, sabe? É como se você fosse criar um espaço aconchegante, um espaço que convida a calma. Então, você vai colocar elementos que acalmem essa criança, se você estiver fazendo especificamente para a criança, se estiver fazendo para a família toda. É legal que cada membro da família escolha um objeto, ou uma decoração, ou aquilo que acalma, para poder colocar naquele cantinho e ele ser construído para ser um cantinho de paz, de harmonia, de calma, tá? E aí a família, né, se for para a criança vai nomear, e aí quando a criança tiver, né, num momento de descontrole, você vai oferecer, então. Você, olha, você acha que te ajudaria para o cantinho da calma? É bastante interessante fazer para toda a família, por quê? Porque à medida que a criança vai vendo os adultos fazerem isso, né? Então, mamãe agora está muito nervosa, eu vou precisar me acalmar. E aí você vai para aquele cantinho, né? E a criança vendo isso, ela vai aprendendo, ela vai entendendo que essa é uma forma legal de se lidar com a raiva, com a frustração, tá? Bom, ferramenta para lidar com comportamentos difíceis, né? A gente falou um pouco ali das ferramentas para autorregulação. Agora, quando você estiver diante de situações de comportamentos da sua criança que você acha difíceis, uma delas é distrair e redirecionar. Essa é uma ferramenta que funciona muito bem para crianças menores. Na verdade, ela vai funcionar para todas as idades, né? Mas, para crianças muito pequenas, elas funcionam muito bem, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está na mesa e a criança pede para descer, ela já terminou, ela pediu para descer, e você vê que ela está indo em direção à tomada. Você pega uma colher e bate num prato, por exemplo, faz um som. Muito provavelmente essa criança vai se virar e vai olhar para saber o que está acontecendo. Na hora que ela fizer isso, você chama e fala assim, nossa, que legal esse som, vem cá, vamos descobrir outros sons, né? Aí até não estou falando de um comportamento difícil propriamente, né? Mas eu estou falando como que a gente faz para distrair e redirecionar, tá? Mas diante de um comportamento difícil também. A criança está chorando porque ela quer um brinquedo. Você pode chamar, vamos ali ver né? Aqui em casa tem uma planta ali no jardim, e às vezes tem Joaninha. Vamos ali ver a Joaninha? Né? Você tira o foco dela daquela situação e leva para uma outra situação, tá? Roda de escolhas da raiva. O que é que acontece? Você, quando a criança estiver no momento calmo e tranquilo, você vai sentar com ela e vai construir, vai pegar um disco, né? Faz um círculo no papel, desenha, e aí, de acordo com o número, com a idade da criança, você vai pôr o número de divisões. Então, uma criança de 3 aninhos, você põe 3 divisões. Uma de 4, você pode pôr 4 divisões, tá? E aí, você vai estabelecer junto com ela formas alternativas saudáveis de expressão de raiva. Por quê? Essa criança precisa entender que sentir raiva é normal, todo mundo sente, todo mundo fica nervoso, fica frustrado, fica com raiva, né? Então, o sentimento é ok, é normal, mas a reação, por exemplo, de bater, de chutar, de gritar, de morder, não são legais. Então, você vai ensinar maneiras saudáveis dela lidar. E aí pode ser, vamos rugir, vamos bater no João Bobo, vamos desenhar essa raiva, vamos dançar essa raiva, vamos gritar dentro da almofada, vamos socar um travesseiro, vamos socar um sofá, né?
Vamos chutar um sofá, uma almofada, né? Por quê? Você dá a possibilidade dela extravasar a raiva, né? Mas de uma forma saudável, tá? E aí, no momento de raiva, você vai falar, você acha que te ajudaria? Né? Buscar a roda da raiva? Vamos ver como que você pode fazer, tá? Bom, sinais não verbais. Quando a criança tiver, por exemplo, você está no telefone ou ela está interrompendo, você pode fazer um sinal não verbal, talvez tocar nela, para dizer para ela, eu estou te vendo, eu estou te enxergando, mas agora eu não posso te dar atenção, né? Ou então vocês podem combinar um sinal não verbal, por exemplo, a criança está chorando muito, você combina, né? Eu vou fazer um coração para te mostrar que eu te amo, mas eu não vou aceitar aquele comportamento, tá? E uma outra forma é fazer acordo, né? E aí o acordo, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho como é que a gente faz esse acordo, tá? Vou mostrar para vocês como é a forma de fazer acordo, porque acordo não é assim. Ah, nós vamos lá, a mamãe vai falar com fulano e você vai ficar quietinho, tá? Né? Isso não é o acordo que a gente fala que é fazer um acordo, tá? Bom, então, como eu falei, como é que a gente faz para fazer acordo, então? O acordo, em primeiro lugar, a gente começa conversando. A gente vai falar sobre esse assunto, né? E a gente vai dar a oportunidade de todas as pessoas dizerem como que ela se sente a respeito daquele assunto. Então, vamos supor que seja um comportamento, a criança está... a criança está falando palavrão. Como é que a criança se sente? Como é que o adulto se sente? Né? É importante todo mundo poder falar, tá? Aí depois que todo mundo falou, a criança pode falar, eu acho muito divertido, porque as pessoas ficam muito nervosas e eu acho engraçado, né? O adulto fala, pois eu me sinto desrespeitado, eu acho que isso não é legal, né? Enfim, cada um vai falar como se sente. A partir daí, vocês vão sentar e elaborar possíveis soluções. E aí é importante que essas soluções sejam todas possíveis. A criança pode falar assim, eu vou, eu vou aumentar, vou falar mais palavrão para você se acostumar, até você se acostumar. Que aí você vai ouvir tanto, você não vai nem ligar mais, por exemplo, tá? E aí vocês vão anotar, tá? Aí depois vocês vão fazer uma análise dessas possíveis soluções. E aí é legal que, assim, deixa a imaginação fluir, deixa a coisa, né? Deixa solto, assim, para cada um realmente falar o que é possível. Depois vocês vão sentar e vão escolher, né? Aí vocês vão escolher quais que são possíveis, tá? Aí vocês vão combinar um prazo. Não, então vamos fazer isso aqui, vamos testar essa solução durante uma semana ou 2 semanas, né? E aí depois nós vamos rever. Funcionou, não funcionou, a gente tem que ajustar, deu certo, né? O comportamento melhorou, não melhorou, tá? E aí é importante nós adultos cuidarmos da nossa expectativa, porque muito provavelmente a criança não vai conseguir cumprir o que ela se dispôs, né? Por quê? Porque muitas vezes a noção de tempo dela é diferente, a prioridade dela é muito diferente da nossa, né? Então pode ser que aquilo ali para ela acordou, mas não é de fato uma prioridade, tá? Então cabe a nós, né, mantermos a nossa parte e lembrar a criança, olha, nós fizemos esse acordo, vamos cumprir, tá bom? Bom, agora a gente já falou, então, de autorregulação, a gente já falou de ferramentas para poder lidar com comportamentos difíceis. Agora, são ferramentas que focam em solução. Porque na educação de filho, o mais importante é resolver a situação. Não é ficar brigando para saber quem tem razão, quem não tem razão, quem pode, quem não pode, quem manda, quem não manda, né? O importante é a gente solucionar a questão, certo? Então, quadro de rotinas. O quadro de rotinas, ele traz uma solução e ele evita muita discussão. Porque, em vez do pai e da mãe ficar lá o dia inteiro, fulano vai fazer isso, Beltrano, já falei que tem que fazer aquilo. Não, fulano vai fazer isso. Não, agora é hora disso, agora é hora daquilo.
você monta com a criança o quadro de rotinas e você deixa esse quadro de rotina seu chefe, como a gente costuma dizer, tá? Então, você vai falar para a criança, você vai perguntar, assim, depois disso vem o quê? Olha lá no seu quadro de rotina, tá? E isso serve para crianças, tanto que já sabem ler, quanto que não sabem. Daqui a pouco eu vou mostrar umas ilustrações, vocês vão poder ver que tipos de, né, vários tipos de quadro de rotinas que podem ser feitos, tá? Esse quadro de rotina, além dele ajudar, né, a diminuir esses atritos, diminuir esse sermão, né, que pai e mãe fica dando, essa falação de tem que fazer, de ter que fazer, né, evitar excesso de ordens, ele ainda ajuda na autoestima da criança, ele ajuda na autonomia, porque a criança, ela é capaz de fazer por ela mesma, tá? E um detalhe, se você fizer com fotos da criança executando as atividades, fica ainda mais interessante, porque aí ela se vê realizando, né? Isso motiva também que ela faça, tá? E uma outra ferramenta que a gente tem, que também foca em solução, e é uma ferramenta, assim, muito boa, excelente, é a reunião de família, tá? A reunião de família, nós vamos discutir um pouco mais aprofundadamente, porque ela realmente é uma ferramenta muito importante, porque ela não só foca em soluções, ela ajuda a entender que a educação é um processo, né? A focar no processo e não no resultado, a entender que os erros são possibilidades de crescimento, enfim, ela é benéfica para uma série de coisas. Então, nós vamos nos deparar um pouquinho mais aí, para a gente falar mais aprofundadamente sobre ela. Mas antes, vamos ver aqui, ó, algumas fotos de quadro de rotina. Então, você tem aí, né? Esse primeiro quadro, ele já é semanal, vocês estão vendo aí? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, é uma forma de construir, você pode colocar as atividades da criança aí por semana, ou você pode fazer mais detalhadamente por dia, igual esse da menina e da menina, né? E aí também podem ser feitos quadros de rotina separados, por exemplo, quadro da rotina da manhã, um quadro da rotina da noite, né? Porque geralmente são horas que precisam de muitas ações e às vezes acabam ficando tumultuadas, né? Eu já vi gente que opta por fazer um quadro de rotina bem mais enxuto, assim, por exemplo, de manhã fica em casa, de tarde vai para a escola, de noite faz tal coisa, né? Assim, mais simples, né? E aí você vai vendo de acordo com o que funciona na sua família, na sua casa. Você pode testar várias formas, tá? Aqui em casa a gente fez um bonequinho com imã, porque aí ele ia mudando, né? Ia colocando o bonequinho dele nas atividades, né? Enfim, você usa a criatividade, tem quadro de rotina pronto, você pode pegar, aqui em casa a gente fez assim, a gente pegou as figurinhas e aí colorir junto com a criança, ou você pode fazer com foto, igual a gente já falou, que é bem legal, tira foto da criança executando as atividades, e aí você monta com ela. Enfim, cada um vê aí o que é adequado à sua família, tá? Bom, e aí, como eu falei, é reunião de família. A gente vai falar um pouquinho mais dela, porque ela realmente é uma ferramenta muito ampla, muito importante e muito boa para a gente poder trabalhar, tá? A reunião de família, ela deve ser regular, né? Ela deve ser um compromisso dessa família. Então, todo dia, tal hora, a gente faz a nossa reunião, justamente para que isso já dê um senso de que a nossa família é prioridade dentro dessa casa, tá? Ela deve acontecer num lugar onde todos possam se ver, então todos estão sentados de maneira que todos possam se enxergar, tá? Ela deve ser feita separado do momento de refeição, para que o foco seja ali na família, tá? Na atividade que vocês estão realizando, né? E não se distraia ali com a comida, tá? E ela tem alguns passos, tá? O primeiro passo é o reconhecimento. Todos os membros da família vão reconhecer algo positivo do outro, tá? E para que serve isso? Serve para a gente já começar a reunião num clima de positividade, né? Eu reconheço o seu valor, eu te enxergo, eu te vejo,
né? E olha o quanto isso é importante para todo mundo, para os adultos e para as crianças, né? Você se sentir visto, se sentir valorizado, se sentir escutado, se sentir percebido, tá? Bom, aí, depois que você fez o reconhecimento, se for a primeira reunião, vocês vão passar para a pauta da reunião, né? Que, se não, vocês vão rever a pauta da reunião anterior. O que, que aconteceu? Lembra dos acordos que a gente falou? A gente fez esse acordo na semana passada. Funcionou? Não funcionou? Temos que modificar? Não sei o quê. Acabou essa parte, você vai para a pauta da reunião daquele dia, que é uma questão que a família, né, quis trabalhar, né? Essa pauta é montada ao longo da semana, então fica num lugar visível da casa, né? Um papel que todo mundo vai ali colocando. Ah, eu quero trabalhar isso. Ah, meu irmão está brigando demais comigo e eu não estou gostando e eu acho que a gente precisa solucionar isso em família, né? Não precisa ser só para questões negativas, pode ser também para as questões positivas. Então, nós vamos viajar, então vamos decidir junto para onde que a gente vai, vamos ouvir todo mundo, vamos, né, tomar as decisões em conjunto, tá? Para as questões positivas e negativas, tá? Aí, bom, leu a pauta da reunião, nós vamos fazer igual lá no acordo. Vai fazer um brainstorm, né? Vai colocar as ideias, as soluções para fora, tá? Depois, você vai avaliar essas soluções e aí elas têm que ter 3 R's e um U. Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser razoável, ela tem que ser relacionada, tá? E ela tem que ser útil. Então, tem que trazer, de fato, uma solução. Aí, feito isso, vocês avaliaram todas as possíveis soluções. Aí, vocês vão escolher uma ou mais soluções. Então, pode até ser que uma pessoa fala, não, eu vou fazer isso, porque eu acho que isso vai funcionar. O outro fala, não, eu quero testar essa forma, né? Vocês vão colocar em prática uma semana, igual eu falei, até a próxima reunião. Na próxima reunião, vocês vão reavaliar, tá? E no final, depois de feito isso, a família vai fazer uma atividade divertida, tá? É importante que a gente comece com uma atividade positiva e termine com uma atividade positiva. Então, todo mundo vai fazer uma atividade junto, prazerosa, divertida, tá? Para, inclusive, incentivar que as pessoas tenham um desejo de fazer a reunião, continuar fazendo reunião na próxima vez, tá? Dicas para reunião de família. A reunião de família, então, ela ensina habilidades de vida valiosa para essas crianças. Ela tem um foco a longo prazo e não no imediato, que é igual eu falei. O objetivo é aprender a ensinar a criança que ela pode solucionar as questões dela, né? Então, não precisa ser agora. Inclusive, por exemplo, pode ser que ninguém consiga uma solução que seja razoável, que seja respeitosa, né? Então, pode ser que ninguém consiga uma solução que seja assim. E aí nós vamos deixar para lá? Vamos deixar o problema continuar? Não. Vocês vão colocar isso em pauta novamente na semana que vem, tá? Até que essa solução consiga vir, tá? Como eu já falei, ela não deve acontecer durante uma reflexão. A pauta é construída por todos. Então, se a criança, por exemplo, ainda não sabe ler, ou escrever, no caso, né? Ela pode desenhar, ou ela pode pedir para um adulto, eu quero que coloque isso, tá? Porque essa reunião, ela não deve ser feita por crianças menores de 4 anos, tá? Então, pode ser que 4, 5, 6, né? Ainda não consiga escrever, e ela pode pedir ajuda, tá? Bom, outras coisas importantes. O objetivo não é encontrar culpados. Porque fulano está fazendo isso, porque está acontecendo. Não, tá? Como que a gente faz para solucionar tal coisa? Então, meu irmão está brigando muito comigo. Tá, como é que a gente soluciona a briga entre irmãos? Como eu já falei também, todas as ideias são válidas, é importante a gente se divertir, inclusive, dando as ideias. As reuniões elas devem ser breves, tá, gente? Elas não devem passar aí de 10 minutos a 30 minutos. Eu confesso que aqui é bem difícil a gente conseguir, assim, de 10 minutos a gente nunca conseguiu, mas assim, a gente tem dificuldade, a gente tenta manter dentro da meia hora,
tá? Principalmente para crianças menores, porque fica cansativo, a criança acaba dispersando muito, né? E é como eu falei, são oportunidades, essa reunião, ela traz muita oportunidade para aprendizado, não só para a criança, para a família como um todo, tá? E é importante a gente sempre lembrar que aqui os erros devem ser vistos como oportunidades. Ah, fulano, né, aconteceu isso, tá? Foi um erro. Como que a gente pode fazer da próxima vez para melhorar, tá? Bom, o que que a gente não deve fazer durante a reunião, tá? Ela não é um espaço de acusação, tá? E nem de os pais muitas vezes, eu quero fazer reunião com meus filhos. Eu até tenho uma amiga que recentemente ela falou comigo assim, Fernanda, eu tenho dificuldade de fazer reunião com a minha família. Por quê? Porque quando os meus pais chamavam a gente para reunião, a gente já sabia que ia ser sermão. Porque era só quando tinha alguma coisa errada que a gente tinha reunião de família. Então, para mim, é um processo meio traumático falar de reunião de família, tá? Porque era aquela coisa, os filhos estão se comportando mal, os pais chamam para uma reunião, para, né? E não é isso, o objetivo não é esse, tá? E nem para os pais também conseguirem, senta aqui que nós vamos arrumar uma solução para você agora. Não, são soluções em conjuntos, tá? A gente deve sempre, como a gente já falou que é processual, a gente deve sempre celebrar, né, os avanços, as conquistas, tá? E não deve fazer com que a perfeição seja sempre um objetivo, né? Precisa treinar, precisa disponibilizar tempo para que as coisas aconteçam, né? Não é de uma hora para outra que as coisas se modificam, tá? A gente tem que respeitar aí a capacidade da criança também, né? De fazer ou de entender e de cooperar, né? E, bom, eu acho que era isso. Aí a gente deve evitar, né, pular, porque se pula, né, se você faz toda semana, aí pula uma semana, depois pula de novo, aí para você retomar, às vezes é muito mais complicado, tá? Então, evitar pular as reuniões também. Bom, até então eu falei de algumas ferramentas. Agora, eu quero falar de algumas estratégias, tá? Então, a gente tem como estratégias da disciplina positiva a escuta empática, conexão antes da correção, validação de sentimentos, nomeação de sentimentos, olhos nos olhos, perguntas curiosas, defina o que você vai fazer, consequência natural, consequência lógica. E aí, a gente tem algumas estratégias para ensinar sobre saúde emocional, tá? Validação de sentimentos e nomeação de sentimentos. Isso aqui, né, nós fomos criados, a gente quase não teve uma educação emocional, né? Então, isso muitas vezes para o adulto é muito complexo, né? Às vezes a gente está sentindo um monte de coisa, até porque os sentimentos, eles não vêm assim, agora é raiva, agora é frustração, agora é amor. Né? Eles não vêm encaixotadinhos, a gente sente tudo junto, né? Você está ali numa situação que você está sentindo medo, raiva, às vezes até amor, tudo junto, e aí você precisa desembolar aquilo ali, né? E aí, para a criança, isso é mais difícil, porque a criança ela ainda não tem o repertório, às vezes. E somos nós adultos que vamos dar repertório para ela, né? Então, a gente vai ensinando para ela. Da mesma forma como a gente ensina, você está com sono, você está com fome, você está cansado, a gente também vai ensinando sobre os sentimentos, tá? Isso que você tá sentindo, você está se sentindo frustrado, que você queria uma coisa e não conseguiu, você está com raiva porque pegou seu brinquedo, né? A gente vai ensinando. E com o tempo eles vão aprendendo, e aí eles vão tendo capacidade de falar, não, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, eu estou animado, né? Eu estou empolgado, enfim. Eles vão conseguindo com o tempo falar, tá? Algumas estratégias para tornar a comunicação mais eficaz, né? Olhos nos olhos.
Gente, quando a gente quer ter certeza que o outro está nos ouvindo, é importante a gente manter contato de olho com ele. Por quê? Se você está falando, o outro está de costas, está mexendo no celular, está fazendo qualquer outra coisa, ele não está focado em você. Então, quando a comunicação for importante, quando você quiser dizer algo, né, assim, que você queira garantir que essa criança te escute, olhe nos olhos dela, abaixe no nível dela, fala com ela, né, do jeito que ela, você tenha certeza, dê presença para ela, tá? Do que você está falando. A mesma coisa é escutar. A escuta empática é aquela escuta em que eu tento, né, me colocar, tentar ouvir com os olhos dos outros. Porque muitas vezes a gente já ali aconteceu alguma coisa, a gente já fala, aconteceu isso por causa disso, daquilo outro, mas vamos ouvir, foi isso mesmo, né? E aí eu lembro que o meu filho uma vez chegou da escola e aí ele estava assim, bem com uma carinha assim, amoadinha, eu falei, o que que foi? Aí ele me contou que ele foi proteger a tomada, foi colocar uma fita na tomada para as crianças menores não se machucarem. E aí chegou um adulto, que era um cuidador, né, e disse que não podia, né? E é claro que a gente entende por que não pode, né? Você vê uma criança querendo mexer numa tomada, sua reação automática falando, não pode, né? Mas quer dizer, existia uma intenção muito positiva ali por trás disso, que era proteger a outra criança, que era, né, ele como mais velho ali da situação, ele sentia que ele devia fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de perguntar, de falar assim, você está querendo, o que você está querendo fazer aí? Por que você está querendo mexer na tomada? Né? Aí fica muito mais fácil da criança se colocar, dela explicar e da gente conseguir se entender, tá? Algumas estratégias que contribuem para a colaboração, né? Então, conexão antes da correção. É exatamente isso que eu estava falando. Né? Antes da gente falar que não pode, tenta entender o que aconteceu, né? Por que que tá essa bagunça aqui? Ah, porque eu estava tentando fazer isso aqui sozinho. Aí você valoriza a autonomia, né? Nossa, que legal você estava tentando fazer sozinho. Mas da próxima vez, vamos pedir ajuda? Porque ainda está difícil, né? Perguntas curiosas. Perguntas curiosas, ela evita que você fique dando ordens. Então, em vez de você mandar, faça isso. Você pergunta, né? Então, vai guardar a toalha. Onde que a toalha fica depois que a gente toma banho? Né? E a tendência nossa, quanto humano, é muito mais de cooperar quando você é perguntado do que quando você é ordenado. Quando você recebe uma ordem, a sua tendência automática é reagir, né? Ao passo que se te pergunta, você tem que raciocinar. E aí a sua vontade de fazer, de agir é muito maior, tá? Escolhas limitadas. Eu dou possibilidade de autonomia para essa criança dentro da capacidade dela. Então, eu faço uma pré-escolha e ofereço duas alternativas. Bom, estratégias que ensinam sobre firmeza, né? Decida o que você vai fazer. Então, por exemplo, a criança ou adolescente, né, não coloca a roupa para lavar no cesto. E aí, toda vez é aquela coisa. Ah, mas você tem que colocar roupa, mas não sei o quê. Tarará. Então, você vai decidir, olha, a partir de agora, eu só lavo as roupas que estiverem no cesto. E aí, você vai cumprir, né? Para que, aí na hora que aquele adolescente fizer aquela roupa e não estiver lavada, você fala assim, mas você não colocou no cesto, né? Consequências naturais e consequências lógicas. É você deixar o outro vivenciar. Então, por exemplo, se a criança quer sair, tá frio lá fora, e ela não quer colocar um casaco, você deixa ela sair sem casaco. Na hora que ela sentir frio, ela vai vestir o casaco, né? E aí, as consequências lógicas também. Por exemplo, se eu não fizer não arrumar a minha mochila, chegar no dia seguinte, eu vou levar o material trocado para a aula. E eu posso não conseguir fazer uma atividade, eu posso não conseguir acompanhar tão bem a aula, né? É uma consequência lógica que às vezes a criança precisa passar, né? E você vai estar junto ali apoiando. Foi difícil, né? Assim, eu tô aqui com você, como é que a gente pode fazer diferente da próxima vez,
tá? Bom, e algumas estratégias para aquecer o coração, que aí são coisas que ajudam na conexão, né? Demonstram afeto, contribuem, colaboram com o potinho do amor, que a gente chama, né? Para essa criança se sentir amada, respeitada, aceita, tá? Fazer um momento especial com essa criança, dar abraços, reconhecer, como eu falei, você reconhece o esforço, você reconhece, você vê, você enxerga, você fala, olha, eu reconheci o quanto você cresceu aqui, né? Motivar, incentivar essa criança, demonstrar confiança. Não, eu sei que você é capaz, né? Ensinar a criança a fazer reparação, tá? O encorajamento, né? Que é muito ligado aí à confiança. Então, você encorajar, não, vamos fazer junto. Você, eu sei da sua capacidade, eu sei que você pode, né? Empoderar seus filhos e todos no mesmo barco. Então, quando você se coloca, não, eu estou aqui junto, vamos fazer junto, né? E nós somos todos iguais. Então, assim, você sente frustração, eu também, né? Bom, gente, são muitas ferramentas, são muitas possibilidades, como vocês viram. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer, porque conhecendo a gente tem possibilidades, né? Foi o que eu falei. A ferramenta, ela nos ajuda a tornar a coisa possível, tá? Então, eu espero que isso te ajude bastante aí na sua casa. Se você tiver mais alguma questão, deixa nos comentários, vamos conversar, vamos discutir, vamos poder colocar exemplos, porque isso ajuda, isso facilita, tá? De quando que a gente usa uma coisa, quando que usa outra, certo? Era isso, um abraço e até o próximo vídeo.